As tribulações por vezes são necessárias, mas conforme os critérios de Deus. Porém, Deus nos assegura em sua palavra que elas se limitam a um breve tempo. Deus nos aflige não para nos derrubar, não para nos destruir. Deus nos aflige para testar a nossa fé. Deus nos aflige para que sejamos aprovados no teste. Vamos ler agora um versículo em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós lemos o seguinte: Nisto exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória, honra na revelação de Jesus Cristo. As provações pelas quais nós passamos nunca são inúteis. Deus sempre tem lições a nos ensinar por meio delas. Ao invés de lamentar a nossa sorte, Deus nos conclama a nos alegrar nas provações. Elas fazem parte da escola de Deus. Elas nos ensinam lições valiosas. Elas são instrumentos nas mãos de Deus para nos aperfeiçoar. E caso não saibamos lidar com elas, Deus está à disposição para nos dar a sabedoria necessária. Ele diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Como diz em Tiago: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 5. Deus não está alheio com o que se passa conosco. Se somos atribulados, nós podemos ter certeza de que Ele está vendo. Nós somos continuamente monitorados pelo radar de Deus. Em Apocalipse 2, de 9 a 10, o próprio Senhor o disse: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Não temas as coisas que tens de sofrer. A tribulação não é evidência de que Deus nos abandonou, de modo algum. Muito pelo contrário. As tribulações não têm a capacidade de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como dizem em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versos 35 a 39. O diabo, o inimigo de nossas almas, quer nos tentar de qualquer jeito. E a estratégia dele é ir propiciando oportunidades para que nós pequemos, e ele vai insistindo, na expectativa de que um dia desses, nós finalmente caiamos em pecado. O pecado sempre nos leva para mais longe do que nós estamos dispostos a ir. E ele, por fim, nos apresenta uma conta muito difícil de pagar. E quase sempre isso causa muita angústia e tribulação. Todavia, Deus está atento a essa estratégia de Satanás. E Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além da nossa capacidade. Esta é uma verdade de Deus na qual nós podemos nos fiar e contar com a ajuda divina. Se acontecer de nós cairmos, então isso foi o nosso desleixo, nossa falta de vigilância e a nossa falta em cumprir com os bons propósitos que temos formado. Mas vamos deixar ao irmão Mauro a oportunidade de continuar falando sobre o tema. Deus é soberano.
Ele pode permitir que sejamos acometidos por tribulações. Ele também permite que passemos por provas, por testes da nossa fé. Porém, há certas encrencas que não são enviadas por Deus. Somos nós que nos metemos nelas. Eu estou falando das tentações. Só que Deus não tenta ninguém. Deus não nos induz a pecar. Portanto, Deus não nos expõe à tentação. Somos nós que nos metemos nelas. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Aliás, Ele sempre nos oferece uma forma de escapar do pecado. Disso podemos ter certeza. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Todos passamos pela escola de Deus. Estamos sujeitos à sua correção. Estamos sujeitos à sua disciplina. A correção dói. A disciplina não é algo que nos faz alegre, não é algo agradável. No entanto, Deus nos permite passar por experiências desagradáveis. E isso é algo muito proveitoso. Se aprendemos a lição, nós no final saímos ganhando. A disciplina tem um fim proveitoso. Em Hebreus 12, de 10 a 11, se lê que Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, Deus nos informa que nos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrermos com Ele. E é bom sabermos e contarmos com isso. Em outra porção da Escritura, essa Atos 14, 22, também consta que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E é por isso que somos conclamados a fortalecer a nossa alma e a permanecer firmes na fé. Afinal, é sim uma realidade que os crentes em Cristo estão sujeitos a sofrerem pelo Senhor Jesus. A vida nessa terra reservou muitos sofrimentos para o nosso Senhor. O mundo o rejeitou. Nós vivemos no mesmo mundo. Estamos dispostos a partilhar de sua rejeição? Quando fomos batizados, nós nos posicionamos ao lado daquele que hoje ainda é o rejeitado. Estamos nós dispostos a partilhar de sua rejeição? Os sofrimentos aqui no mundo são ficha pequena em comparação com a glória que partilharemos com o Senhor. Romanos 8, 17 e 18 nos descreve uma certeza. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como vimos, algumas tribulações vêm da parte de Deus como disciplina, ou seja, como correção, mas isso não tem nada a ver com punição. A punição por nossas transgressões já aconteceu, já é uma questão tratada e resolvida. Na cruz do Calvário, Cristo arcou com toda a ira de Deus. Cristo padeceu em nosso lugar a justa punição pelos pecados. Então vamos deixar isso frisado. A disciplina de Deus não vem como uma punição.
Deus nos disciplina para aproveitamento. Faz parte do treinamento de Deus. Ele quer que nós aprendamos a lição. Todos nós estamos matriculados na escola de Deus e ali somos participantes de sua correção. O que o Salmo 119 nos tem a dizer sobre isto? O versículo 67 sublinha o propósito de Deus em nos treinar. Veja que ele trabalha certas áreas de nossa vida para nos moldar. Ele persegue um propósito que quer atingir para conosco. O Salmo 119, 67 diz assim: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O versículo 71, embora reconheça que não seja agradável passar por tribulações, diz que isso é algo muito bom para nós. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. São experiências que produzem resultados positivos. Salmo 119, 71 diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Os versículos 75 e 76 nos permitem ter certeza disso. Queridos irmãos, se Deus nos permite passar por experiências adversas, é porque o seu amor tem um bom propósito para conosco. E isso só vem a sublinhar a fidelidade de Deus. Salmo 119, versículos 75 e 76 dizem o seguinte: Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. O versículo 107, por fim, nos faz ver que a mão de Deus, ao lidar conosco em disciplina, não atua para apagar a nossa chama. Antes, pelo contrário, para reavivar nosso testemunho. E assim, podemos produzir em nossas vidas algo que seja para a glória de Deus. Confira o que diz o Salmo 119, versículo 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O objetivo divino ao permitir uma tribulação em nossas vidas, por vezes leva um caráter preventivo. Deus quer evitar que sejamos expostos a uma situação que não será para o nosso bem, que possa ser prejudicial para nós. E o que faz então? Deus permite que sejamos acometidos por adversidades. Ele nos derruba da rota na qual estávamos encaminhados. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, e persegue um objetivo, um amoroso objetivo. Ele quer nos preservar. Ele quer nos poupar de situações que não nos farão bem. E assim, o objetivo divino ao permitir tribulações em nossas vidas leva um caráter preventivo. Temos um exemplo disso na vida do apóstolo Paulo. Ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que os bofeteava. Em 2 Coríntios 12, ele próprio explica o motivo daquela adversidade. Aquela coisa ruim lhe tinha sido dada para que ele não se exaltasse, ficando ensoberbecido pela grandeza das revelações que tinha recebido do Senhor. Agora imaginemos Paulo olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, o que eu fiz? E o Senhor lhe diz: Paulo, isso é para que você não se exalte demais. E Paulo, então, imediatamente se submete à vontade do Senhor. Ele queria tanto ficar livre daquilo. Ele já tinha implorado ao Senhor e por 3 vezes. E a resposta do Senhor finalmente veio, porém em termos diferentes do que ele esperava. E nós vamos agora conferir o teor dessa resposta em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Agora que o Senhor lhe fez entender o objetivo daquela tribulação, o vemos conformado e contente com aquele estado de coisas. Sim, daí em diante ele até sentia prazer nas fraquezas e angústias. Ele aprendeu a lição que Deus lhe queria ensinar e depois disso ele ficou agradecido e satisfeito. As aflições, a angústia, as dificuldades, as tribulações, enfim, não são para nos derrubar. Elas têm um propósito. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Nas mãos de Deus, as tribulações cooperam para propósitos preventivos, corretivos e instrutivos. Elas podem recair sobre nós para nos preservar de um mal maior. Elas são preservativas. Elas são necessárias, são mandatórias e não opcionais. Elas são limitadas. Elas têm uma medida. Deus determinou que elas só vão a certo ponto. Depois, elas não permanecem incidindo mais.